No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o impacto da inteligência emocional nas áreas profissional, intelectual e financeiro. São 3 áreas muito importantes. Vale muito a pena você ficar comigo até o final desse vídeo, porque serão passados vários conteúdos que você pode aplicar na sua vida e isso vai fazer uma grande diferença para você. Nós vamos abordar 5 tópicos que são a autoconsciência, a autorregulação, a automotivação, a empatia e habilidades sociais. Trabalhando esses 5 tópicos, você vai estar preparada para dar uma guinada na sua carreira. A autoconsciência é a base de tudo, porque através dela você vai entender suas próprias emoções, seus pontos fortes, as suas fraquezas, os seus valores e como tudo isso impacta o seu comportamento e o seu desempenho no trabalho. O primeiro ponto da autoconsciência é observe suas reações. Preste atenção em como você se sente e reage em situações de pressão, frustração, sucesso ou crítica. O que desencadeia suas emoções? Essa percepção é a autoconsciência. Identifique padrões. São alterações de humor que acontecem com você sempre que acontece alguma coisa. Por exemplo, é muito bom nós anotarmos, sabia? Porque acontece algo com você hoje e desencadeou uma emoção. De repente você ficou ou estressado ou ansioso e a gente precisa saber o que desencadeia essas emoções em nós, entende? Só que para isso a gente precisa anotar, porque senão depois a gente esquece. Hoje aconteceu algo com você e desencadeou, por exemplo, o estresse. Você ficou estressado com alguma coisa que aconteceu. E aí, daqui 2 dias ou 3, acontece uma coisa semelhante e desencadeia esse estresse também. E aí você anotando, você consegue perceber esse padrão, entende? Porque a gente tem que saber o que desencadeia as emoções em nós. Nós precisamos saber para a gente saber como lidar com isso. Então, anote o que aconteceu e o que desencadeou em você, para você conseguir trabalhar com isso. E isso vai de encontro com o próximo tema que eu ia falar, que é mantenha um diário emocional. O que eu falei para você de você anotar o que acontece, o que causa em você, é um diário emocional. Você precisa ter esse diário para você conseguir perceber os padrões que existem, entende? Peça feedback. Converse com pessoas próximas a você ou mesmo seu líder e pergunte como eles percebem as suas reações. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não está enxergando algo. E quando a gente pede o feedback de alguém, aí a gente passa a enxergar aquilo e a gente pode trabalhar algo que de repente não está legal em nós. E vamos para o próximo tópico, que é a autorregulação. Pois que a gente tem a percepção sobre as nossas emoções, que é a autoconsciência, aí é o momento de aprender a gerenciar essas emoções de forma construtiva. Sempre que acontecer alguma coisa que você percebeu que mexeu com seu humor, faça uma pausa. Ao invés de já responder no impulso, pare, pense, tá? Uma técnica muito boa é você respirar. Ao invés de você falar algo, você vai respirar, ok? Sempre que você pensar de responder alguma coisa assim, no impulso, você, quando a gente respira, a gente consegue pensar. Aí a gente não age por impulso. E com certeza a gente evita erros, porque se a gente age por impulso, a gente erra. Então, respire, tome uma água, conte até 10, entende? Antes de você fazer qualquer coisa, porque aí você consegue pensar antes de agir. E falando em tomar água, vamos nos hidratar. E a próxima é reavalie a situação. Pense sobre a situação, sobre aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes no momento que acontece, que altera o nosso humor, a gente não consegue pensar direito sobre aquilo. E quando a gente para pensar
sobre aquilo que está acontecendo, a gente consegue enxergar de uma forma diferente. Então tenta ver a situação de diferentes ângulos, entende? Tente ter um olhar de terceira pessoa, como se não fosse você, fosse uma outra pessoa vendo aquilo acontecer. Isso ajuda a diminuir a intensidade da emoção. Uma outra coisa é você colocar técnicas de relaxamento na sua rotina, que pode ser mindfulness, meditação ou mesmo respiração profunda. Eu utilizo a respiração profunda. Antes de começar a gravar esse vídeo, parei 3 minutinhos e fiquei respirando, ó. Enche todo o pulmão e depois solta bem devagar. Isso ajuda a gerenciar o estresse e a manter a calma. A respiração profunda nos acalma. Tanto é que quando a gente está ansioso, nossos batimentos cardíacos ficam acelerados. No momento que você respira fundo, esse batimento ele se normaliza. Sabia disso? Faz um teste, tá? No momento que você estiver sentindo o coração acelerado, comece a respirar profundamente, puxando pelo nariz e soltando pela boca. E você vai ver como o seu coração vai voltar ao normal. A respiração também. Quando a gente está ansioso, a nossa respiração ela fica superficial. A gente não respira o suficiente para nutrir o nosso organismo de oxigênio. Aí no momento que você começa a respirar fundo, a sua respiração também normaliza. Isso é muito importante, não é? Então, tenha técnicas de relaxamento para te ajudar a lidar melhor com as situações do dia a dia. Uma outra coisa é expresse as suas emoções de forma construtiva. Como que é isso? Ao invés de você explodir ou muitas vezes engole a raiva e fica com aquele negócio te fazendo mal por dentro, aprenda a comunicar os seus sentimentos de uma forma assertiva e respeitosa, focando no problema e não na pessoa. Isso vai nos ajudar muito, porque quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo, a gente tira isso de dentro de nós. E quando a gente engole esse sentimento, a gente ficou com aquela raiva, mas não falou nada, ficou quieta. Isso te faz muito mal. A gente precisa pôr para fora isso, só que de uma forma respeitosa com o outro. A gente não pode explodir simplesmente, porque tem consequências. Então a gente precisa aprender a colocar para fora de uma forma construtiva, ok? E vamos para o próximo tópico, que é a automotivação. A automotivação é a capacidade de se automotivar e de persistir nos objetivos, mesmo diante de obstáculos e frustrações. Nós vamos te dar também alguns pontos para você conseguir aplicar isso na sua vida, ok? O primeiro é: defina metas claras. Tenha objetivos de carreira bem definidos, porque isso ajuda a manter o foco e a energia também. Celebre pequenas vitórias. Não espere as grandes para você celebrar. Celebre as pequenas, porque isso te motiva, isso te dá força para você continuar na sua caminhada. Então, por menor que seja a vitória, comemore. Isso vai liberar dopamina. E a liberação de dopamina traz muita motivação. Então, não se esqueça de comemorar as pequenas vitórias. Mantenha um otimismo realista. Quando acontecer algo ruim, foque no que pode ser aprendido e na solução do problema. Isso evita de você se deixar prender por causa do problema. Não podemos nos permitir se prender por nada. Nada pode nos prender. E o próximo é: busque propósito. Precisamos conectar as nossas tarefas diárias a um propósito maior. E isso vai te dar muito mais força e te motivar muito mais. E vamos ao próximo tópico, que é empatia. A empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e perspectiva dos outros. E isso é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, tanto no trabalho quanto na vida.
Escuta ativa. Ao conversar com as pessoas, precisamos ter atenção plena. Precisamos entender o que o outro está falando. E isso pode ser um colega de trabalho, o seu líder ou mesmo um cliente. Precisamos entender o que ele está falando e como ele está se sentindo. Através da linguagem corporal, do tom de voz, precisamos prestar atenção nisso. Isso vai nos ajudar a entender o outro. Precisamos validar o sentimento do outro. O que significa isso? Validar é você mostrar que está entendendo o que ele está sentindo. Mostrar que a gente reconhece aquele sentimento, mesmo que muitas vezes a gente não concorde com aquilo. Se fosse nós íamos reagir de forma totalmente diferente. Mas a gente precisa entender o outro e precisa aceitar. No momento que a gente faz isso, a gente está validando o sentimento dele. E com isso a pessoa vai se sentir melhor. Pergunte e demonstre interesse. Em um diálogo, a gente precisa fazer perguntas abertas para que a pessoa consiga expressar seus pensamentos, seus sentimentos mais livremente. E chegamos no último tópico do primeiro tema, que é a área profissional, que é habilidades sociais. Habilidades sociais é a capacidade de construir e manter relacionamentos saudáveis e navegar por todos os ambientes e sempre deixar uma boa impressão por onde passa. E o primeiro ponto disso é comunicação assertiva. Precisamos expressar as nossas opiniões e necessidades de forma clara, direta e respeitosa, sem ser agressivo ou passivo. Gerenciamento de conflitos. Com inteligência emocional, nós vamos abordar os conflitos de forma construtiva, sempre buscando soluções colaborativas, ao invés de buscar vencedores e perdedores. Networking. Precisamos desenvolver uma capacidade de criar e manter uma rede de contatos profissionais, baseada em confiança e respeito mútuo. Precisamos participar ativamente dos projetos de equipe, sempre contribuindo com ideias e apoio aos colegas. E o último ponto desse tópico é influência e persuasão. Aprenda a apresentar as suas ideias de uma forma que ressoe com as emoções e os interesses dos outros. Precisamos prestar atenção ao que o outro está comunicando e interagir de acordo com essa comunicação. Isso com certeza vai te tornar mais interessante e, consequentemente, você será mais influente no seu meio. Gostou desse conteúdo? Coloque em prática na sua vida e veja as coisas mudarem a seu favor. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para nós, compartilhe com seus amigos e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você ter mais conteúdos de desenvolvimento pessoal. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o impacto da inteligência emocional na nossa área intelectual e depois vamos fazer um outro vídeo também sobre a área financeira. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até nosso próximo vídeo.